Buenas tardes, estamos aqui começando mais um Conversa na Sete. Hoje começar com o Felipe Prando, sobre narrativas fotográficas, né? E a gente está aqui ouvindo um conjunto, né? Eu não sei se é chileno, se é boliviano. É chileno? O Nilson conhece. Chileno de Santiago. O conjunto se chama Inti Illimani. Com cerveja. Olha, hoje a gente tá sem cerveja, cara. Ontem a gente exagerou, né? Não. Aí hoje não tinha condição, não. Então o Felipe sugeriu esse conjunto, né? Conjunto, então. Pode falar, estou aqui enviando a mensagem para ele. Ok, vamos lá. Pra ele saber que estamos aqui esperando. A Nara, Nélia. Então vamos esperar um pouquinho. Você podia falar que a gente tem uma participação especial hoje. Escreve o nome. Ó, o Felipe entrou. Escreve o nome, eu não consigo escrever o nome. Não dá pra escrever. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, peraí. Vamos lá. Inti Illimani. Com dois L's. Com duplo L. Isso, Inti. Começa com I e acaba com I. Isso. Illimani. Tem no Spotify, tem vários discos deles, mas eu não achei a música que o Felipe pediu, né? Ó, publicamos e a gente tem. Ela vai entrar. Irmão! Olha. Pronto. A gente tem no Spotify, a gente tem uma. Como é que fala? Uma playlist do com Conversa na Sete. E a gente vai colocar ali, tá? E a gente mandou, ó, o Felipe já chegou aqui. Cadê Felipe? Felipe, enviamos o convite para você. Você tem que aceitar? Tem que aceitar, Felipe. Irmão, Mariana, semana que vem, a próxima. Mariana será nossa convidada da semana que vem. Vamos conversar sobre o tema. O tema a gente ainda não, mas mais ou menos a ideia é a mulher e a cidade, né? Mulher e a cidade. Um tema mais. O que você acha, Mariana? O que você acha? É um tema que fica bem aberto, né? Mas aí fica livre para a gente conversar, né? Felipe, o que é? Não pôde participar. Felipe, aceita nós. Não aparece o vídeo. Como não aparece o vídeo? Você está no celular? Não, ele não está assistindo a gente não, porque não está aparecendo aqui. Aqui, vou chamar de novo, hein, Felipe? Gostou, Mariana. Então já fechamos o tema da semana que vem. Aí fica bem aberto. Aí, agora foi. Apareci, ó. Rapaz! Irmão! Quanto tempo, hein, rapaz? Bota tempo, hein? Tô até meio desfocado aqui. Tá, você tá fazendo uma fumacinha aí, hein, cara? Bons tempos, hein, irmão? Mas, ó, a foto que você mandou, você tá mais jovem agora do que na foto, hein? Sério? Sério. Olha, eu fazer o quê, né? Mas vamos lá. Mas isso aqui é só pra esconder a barba branca. Eu queria te perguntar, irmão, que tinta você usa pra não ter a barba branca? Todo mundo me pergunta isso, cara. É! Pô, não, eu já vou dizer, não é a Caju, cara. Eu ia chutar esse nome. Muito bom te ver. Obrigado aí por aceitar o convite participar desse projetinho nosso aqui, que já grande, tem irmão. Tá, obrigado a você e obrigado a Camila aí também do lado, né? Sim.
E, querida, a gente sempre começa, como, bem, eu te conheço também um pouco, mas as Eu não pessoas, conheço, por Camila não exemplo. conhece, outras pessoas não vão te conhecer, e a gente já começa assim, falar um pouco da tua trajetória, falar um Hum, pouco da coisa da fotografia, porque você era um professor de direito, né? E de repente sim. vai para uma outra área, ou ainda é também, não deixa de ser, né? Mas hoje é professor da Universidade Federal do Paraná na área de artes visuais, né? Então, fala um Sim. pouco dessa mudança e da tua trajetória, né? Nossa. Para começar do começo ou do meio? Vai Da onde você onde você quiser. quiser, cara. Do meio que for. Não, você acha que eu fui para fotografia meio por acaso, assim, porque quando eu estava no direito ainda, como você falou, a história sempre, assim, foi essa, né? Assim, eu queria trabalhar com comunidades tradicionais, eu queria fazer uma pesquisa sobre pluralismo jurídico e organização jurídica em comunidades tradicionais. Como se fosse uma espécie de um ordenamento paraestatal, alguma coisa assim. No fundo, eu fui descobrindo que isso seria uma pesquisa mais do campo da antropologia, se eu quisesse de fato fazer, do que do direito, da história, ou sociologia jurídica e tal, que era com que eu trabalhava ali, né? Sim. E nisso eu fui vendo a necessidade de que ia precisar aprender a produzir os próprios documentos analisados dessa. E aí eu fui me interessando a entender um pouco como que funcionava para fotografar, para filmar, e ao mesmo tempo com gostar de viajar, e aí eu, assim, começar a fotografar e comecei a viajar, daí fui fazer o curso de fotografia no Núcleo, aqui em Curitiba, de fotografia documental, e fui ficando nessa, assim, né? Fui me envolvendo cada vez mais e pouco a pouco deixando o direito e indo para a fotografia e para as artes visuais, né? Foi um rompimento lento, né? Não foi uma coisa tão Foi muito brusca. lento, foi muito lento, assim. E um rompimento que no fundo também não é, né? Assim, porque as coisas hoje que eu vou voltando a trabalhar com fotografia e com vídeo e tal, os debates, digamos assim, né, que me interessavam lá no direito, entre aspas, né? Porque não era o direito dogmático também, né? Assim, era a área de uma propedêutica do direito, a gente pode dizer assim, da filosofia, da sociologia, da história desse campo. São questões que continuam me interessando, né? Assim, das relações, no caso da fábrica, né, o trabalho que vocês estavam comentando outro dia ali comigo, assim, Sim. das relações do mundo do trabalho, né, assim, de uma história ou de uma sociologia do trabalho também, enfim, produzido com fotografia, né. Esse cruzamento, né? Que a fotografia não é só uma imagem para ser vista, né? Ela conta uma história, ela tem todo esse Uhum. registro, né? Da narrativa, da vida, né? Das pessoas Sim, que aparecem na sua fotografia, né? Você podia sim, contar sim, um sim. pouquinho pra gente desse trabalho na fábrica? Não, Antes da eu fábrica? acho que seria interessante, e como eu falei eu coloquei ali no perfil da Conversa 7 aquela fotografia da cadela Ah, suína, sim. né, né, e você fez esse trabalho que foi numa barragem, né, foram atingidos de barragem, que foram pessoas que foram realocadas para outro espaço, e a Uhum. desagregação social você observou junto com um grupo, né, com várias especialidades, Uhum. né, e fala um pouco desse projeto, que eu acho que acho que você muda também, você também tem uma coisa aí, que você sai de Curitiba, você sempre morou em Curitiba, Telêmaco Borba e tudo mais, e aí você sai de Curitiba e mora um período no Rio de Janeiro, né? No Rio, mas não na Tijuca e nem perto do Formiga, né, irmão? Então não era bem Rio de Janeiro, né? Assim, então. Você optou pela Zona Sul, né, cara? Pois é, irmão, olha só. Pois a gente demora para aprender da vida, né? Enfim, né? É... Então, mas aquela foto que se postou lá, na verdade, ela, assim, esse projeto da barragem que você está falando é o do Candonga, né? Mas aquela foto é outra. Aquela foto é Ah, na é? Serra é na Serra da Bocaina. É Ah, da é? mesma época, é da Serra Ah, da Bocaina, assim.
que era um período que também ali tinha interesse em visitar os parques nacionais e tal, e fotografar as comunidades que viviam dentro dos parques. Mas enfim, foi um projeto que nem foi para frente, assim, porque já era um período em que os parques nacionais já estavam mais estabelecidos e os poceiros que viviam dentro dos parques já estavam sendo praticamente todos retirados, né? Assim, então era um pouco a ideia do conservacionismo, né? Assim, da criação desses parques e tal. Né? Mas o projeto do Candonga, né? É um projeto, eu morava em Curitiba ainda, na verdade. E foi depois do Candonga, que eu acabei indo para o Rio, de trabalhar nessa ONG com quem eu tinha feito o trabalho, que era Justiça Global. Justiça Global. E eu fui para fazer o registro fotográfico, assim, que são duas comunidades, duas cidades praticamente, que era Nova Soberbo, né, que essa cidade toda ela tinha sido deslocada com a construção de uma barragem da Vale do Rio Doce, no Rio Doce, inclusive, onde depois teve todas as consequências aí dessas barragens de mineração. Ali era uma barragem hidrelétrica, né? Era Soberbo, me fugiu o nome da outra agora, irmão. Era Nova Soberbo, ficar na região de Ponte Nova, já vou lembrar o nome, mas eram duas. Uma comunidade ficou no mesmo lugar, não teve que ser deslocada, e essa comunidade de Nova Soberbo foi deslocada. Sim, aí todo o impacto que tem desses megaprojetos, né? Assim, de impacto desde o deslocamento, como dessa comunidade que teve que ser totalmente retirada de onde morava e ser levada para um outro local, com todos os impactos que isso produz. Você trabalhou com educação ambiental em comunidades remanescentes de quilombo, né? Assim, ou com... Isso. Ali provavelmente fosse uma comunidade remanescente de quilombo também, ou com proximidades muito grandes disso, e tem toda uma questão de ancestralidade, de história, de tradição, que vai se rompendo nesse processo da instalação da barragem, no deslocamento dessa comunidade inteira. Assim, era assim, aquela coisa das casas ainda de pau a pique. A cidade do lado, já vou me lembrar o nome, era uma cidade ainda com uma organização semelhante, assim, que eram as casas de pau a pique, de parede de adobe, chão batido, quintal com produção de verdura e fruta, e o bicho para quem matava para comer no almoço no final de semana. E essa outra cidade que foi construída de Nova Soberbo foi uma cidade já dentro de um projeto habitacional, toda uma cidade de concreto, né? Assim, que, assim, as pessoas mais antigas, né, dessa comunidade eram as que mais sentiam o impacto disso tudo, né? Assim, então, foi um pouco essa... E para mim foi um projeto importante, assim, porque nessa época eu estava começando a fotografar. E ali que eu falei, não, eu quero fazer fotografia mesmo, assim, eu quero levar adiante isso daí, e fui indo pouco a pouco deixando direito, né, assim, no sentido de um lado mais profissional, né, assim, não de um lado de reflexão e tal, que podem ter coisas ali ainda interessantes, né, mas nisso daí, né. Você tinha falado alguma coisa ali, Camila, que o Gil deselegantemente te interrompeu? Não, eu tinha falado para você fábrica, mas aí agora eu tô querendo saber da outra foto, né? Como é que é? Essa foto aqui era essa, mas ele falou de outro lugar. Era na Serra da Bocaina. Na Bocaina. Uma cidade chamada São José do Barreiro, se não me falha a memória, perto do município de Bananal. É a região ali do sertão, do primeiro sertão de São Paulo, que é a região do Monteiro Lobato, a região de Areias e tudo mais. Sim, né? Que é o sertão do sertanejo, né? Da música sertaneja e tal, nessa ideia, né, do sertão, né? Assim, do mato, né? Mas foi dessa região, assim, mas ele foi assim, literalmente passagem, turistar e seguir adiante, assim, né? Mas mesmo essa passagem, de uma certa maneira, ficou registrada, né? E é uma foto que Gil adora, né? A foto da cachorra. E aí a coisa da fotografia, né? Aí o princípio, o que a fotografia diz, né? Qual é o mero registro de um instante, ou é a interação do sujeito que olha junto com a fotografia, né? O que é a fotografia, né? Como narrativa, né? É um objeto estético, né? Não é, né? Isso tudo. É isso aí.
E aí Uhum. a vida que está em processo, né, a história de vida do Felipe, né, e a história, junto com a história de vida dessas populações, desses grupos, dessas pessoas, né, aí o trabalho, bem, já estou falando demais. Não, mas é isso, né? Uhum. Né? Não, sim, mas é que, e aí assim, pode ser até parecer um papo mais cabeçudo, assim, mas eu acho importante, assim, de que essa relação, através da fotografia, é uma relação mediada por um aparelho, né, assim, esse aparelho existe, assim, então não é qualquer coisa, Sim. né, assim, esse aparelho tem um código de programação para ele funcionar de determinado modo, né, assim, e tão pouco, isso assim, porque isso eu acho importante dizer, assim, no sentido de que esse olhar nunca é neutro, né, nunca é assim, qualquer coisa só, né, assim, tem essa mediação, assim, tem esse aparelho que é programado para funcionar, né, e tem quem opera esse aparelho, né, assim, aí é a construção de uma visão de mundo que cada qual carrega com a sua própria experiência, que vai, assim, organizando, no caso, visualmente, né, essas imagens, né, assim, eu acho que mais do que um registro, muitas vezes a fotografia é mais do que um registro do local, um registro da própria pessoa, né, assim, não é... E essas duas coisas se misturam, né, assim, então não... Sim. E porque também muito dessa coisa, assim... Diga. Não, e também é um registro que a pessoa que está sendo fotografada quer passar, né? Porque, não sei nos casos que você fotografa sempre para perceber, né? Você tem aquela coisa, você pode ou não, né? Ter uma postura diferente diante de uma máquina, né? Para ser fotografada, é isso que eu estou dizendo, assim. Sim. Não sei, nesse caso aqui, se a pessoa sabia, né? Se aquele senhor sabia que estava sendo fotografado. Lógico que sabe, né? As pessoas sabem, e aí vai da relação de cada qual, né? Assim, porque é uma máquina que está entre essas duas pessoas, né? Assim, não é algo desconhecido assim, também, né? Desconhecido e tão pouco invisível, né? Qual é o princípio dessa máquina, né? Quer dizer, assim, e as pessoas sabem que aquela máquina para que ela serve também, né? Assim, então eles estão aqui e sabem o que vai acontecer, né? Assim, sabe que vai ser fotografado, no caso, né? Mas as fotos de celular hoje, será que as pessoas... Não sei, né? Você tem uma possibilidade de disfarçar a fotografia maior, né? Você consegue tirar foto das pessoas com mais... Talvez... sem ser tão percebido, né? Pela pessoa que está sendo fotografada, não sei. Eu tenho a sensação que é justamente o oposto disso, Camila. Assim, acho que as pessoas elas têm cada vez mais consciência de que elas estão sendo fotografadas, né? Assim, eu acho que o aparelho de celular é uma coisa, e outra coisa são as câmeras de vigilância. Ah, né? sim. Assim, porque do aparelho celular as pessoas sabem que estão sendo fotografadas. Se você levanta um celular para ficar falando com o celular avançado, as pessoas começam a te olhar torto, né? Assim, agora, como eu falei assim, é diferente de uma outra não percepção da imagem que é produzida por nós dentro de toda essa estrutura de vigilância e algoritmos no qual a gente vive, né? Assim, aí de fato essa percepção é quase inexistente, né? E aí, bem, vamos chegar agora falar um pouco de cidade, a relação da cidade com a fotografia. Eu sei que você e a Mila trabalharam um projeto, né? Quando eu conheci você estava começando na fotografia e junto com esse projeto, que são as cidades visíveis, não é isso? Visíveis, E aí tem essa coisa, quer dizer, era um grupo de fotógrafos que tinha criaram suas próprias narrativas sobre o espaço urbano, né? Fala um pouco desse projeto e tudo mais, e aproveita e dá um beijo na Mila também, né? Ok? Pode deixar, vários. Então, o Cidades Visíveis é um projeto dentro de um espaço que a Mila coordenava aqui em Curitiba, que era o Núcleo de Estudos da Fotografia, em que de início foram acho que 10 fotógrafos que participaram, na etapa final eram 7, né? E a ideia era essa, assim, era de pensar um pouco essa cidade na qual a gente estava vivendo e atuando a partir
da produção de ensaios fotográficos, né? Assim, não eram, vamos dizer assim, eram ensaios independentes entre si, né? Assim, cada fotógrafo tinha uma autonomia, né, de decidir o que ia estar trabalhando e como ia estar trabalhando, a abordagem que ia construir, e cada um foi uma abordagem completamente diferente da outra, né? Assim, essas abordagens não se repetiram, e foi um projeto muito massa, assim, porque foi como posso dizer assim, foi um disparador, assim, né, de um projeto que acabou rodando muitos lugares, assim, depois, né? Isso também foi um momento importante, assim, nessa formação da fotografia, né? Assim, o projeto a gente foi expor no Rio de Janeiro, foi para Buenos Aires com o projeto, para Bolívia, então esse projeto foi também, né? E assim por diante, né? Então, mas é mais nesse sentido, é um projeto que faz muito tempo também, né? Assim, é um projeto que tinha a ideia de ele ser projetado na cidade, ele acabou não sendo projetado, né? E ele acabou sendo, além das exposições físicas, né, assim, teve também a produção de um audiovisual, né? Com uma trilha do Torrone, que é um músico aqui da cidade, que era do Vandula na época. Vandula, né? Isso, linda banda. Muito Vandula. Depois podia ter passado o Vandula aí, né? Mas tudo bem, a gente bota ali também. A gente pode colocar no livro. E isso, cara, assim, acho que foi um pouco essa experiência, assim, e pra mim ali foi... O que eu fotografei? Eu fotografei os armazéns ali, né? Que eram de secos e molhados, assim, que estavam fechando aqui na cidade, naquela época ainda. Isso foi início de 2000, né, se não me falo. Primeira metade de 2000 ali, ainda tinha alguns armazéns de seco e molhado, já tinha tudo virado boteco, né? Sim, barzinho e tal, mas era um pouco esses lugares que eu frequentava e buscava dentro da cidade, assim, e que foi legal, assim, porque eu acabei criando uma relação com lugares e espaços da cidade que eu não tinha construído, né, assim, chegava num boteco ali, conversava com os tiozinhos, tomava umas pingas, e aí falava, mas lá no bairro fulano de tal tem outro lugar, assim, aí fui um pouco entrando em espaços da cidade e criando uma relação com outros lugares da cidade que até então não tinha, né? Isso também foi importante, assim, desse projeto, assim, não só de registrar, né, assim, mas de descobrir esses outros lugares, outros espaços, outras comunidades, né, dentro da própria cidade, né, de Curitiba. E colocar esses espaços, essas pessoas visíveis para outras, né, também, né? Gente que não conhece e tal. E essa exposição, a gente, né? Uma maneira Sem dúvida. Sem dúvida. E aproveitando, cara, que tem muito elemento, e agora caiu uma ficha de... Vocês fizeram também um trabalho, não sei se o trabalho é teu ou se é da Mila, com os haitianos, né? Eu fiz um e a Mila fez outro, os dois na mesma época. Com os haitianos aí em Curitiba, a coisa, né, Bem, conta um pouco dessa história, por que vocês fizeram esse trabalho, fala um pouco desse material, desse trabalho. Na verdade, foi de um projeto de política pública de cultura, né, assim, daqui da cidade, que eu e mais 2 colegas, na verdade, a gente propôs um projeto para pensar a cidade de Curitiba a partir dos novos fluxos migratórios que a gente percebia na cidade. Era um momento muito estranho, assim, porque Curitiba sempre ocultou dentro de uma narrativa histórica dela a presença da população negra na cidade. Né? Assim, isso no sul do Brasil como um todo, assim, se olha para Curitiba, Curitiba é uma cidade que não tem traços de uma cidade colonial. Né? Assim, é uma cidade que se constrói a partir dos anos 20 com um discurso de paranismo e é um discurso de modernidade já, né? Assim, então e uma modernidade de romper com a tradição que qualquer que fosse existente ali. Mas além de sempre ter esse passado da presença da população negra, africana e também de uma população indígena, né? Curitiba viveu nos anos 40 e 50 uma outra corrente migratória muito forte, vindo do norte do Paraná, que eram descendentes indígenas e quilombolas que vieram para a cidade e que ocuparam um determinado espaço da cidade.
E essas pessoas ficaram basicamente confinadas nesse canto novo da cidade. Né? Assim, e a cidade assim, não trazia isso para a história dela. Né? Assim, e nos anos 2000, com o governo Lula, né, e com vários acordos culturais, sociais e econômicos, a gente começava a ver pela cidade ali perto da universidade, no centro, uma quantidade de negros falando línguas que a gente não conhecia, que não era um francês, não era português, nem nada, assim, e começou a se repetir muito, assim, tinham muitos africanos vindo, e coincidiu ali logo em seguida com a chegada dos haitianos na cidade. Né? E a gente tentou trabalhar com os coreanos, a gente tentou trabalhar com os chineses também, mas são comunidades ainda muito fechadas. Sim, né? difícil De ter acesso. A gente foi trabalhar com uma comunidade de latinos, né? Encontrei a Carmen dançando, lembra da saudosa Carmen? Né? Você sabe que eu tenho um informante aqui em Curitiba das suas passagens pela cidade, né, irmão? É o Oswaldo. Chegava a comprar empanada com o Oswaldo, ele dava aquela risadinha marota dele. Você sabe quem esteve em Curitiba essa semana? O Oswaldo sabe tudo, cara. Sabe tudo. E aí eu fui encontrar esse grupo, a gente foi encontrar esse grupo de latinos e também acabou não rolando muito, e esse grupo se encontrava na Pastoral do Imigrante em Curitiba. E via Pastoral do Imigrante a gente começou a ter acesso aos haitianos. Porque a gente ia até a Pastoral e a cada dia eram assim, dezenas de famílias haitianas que estavam esperando atendimento ali. Assim, e aí a gente começou a ir atrás dessas comunidades haitianas. Assim. E a ideia de início a gente ficou um ano, todo final de semana, a gente fazia oficinas de vídeos com os haitianos, durante um ano. Assim, de filmar, de fazer até um pouco uma coisa de atuação, de construção de planos e tal. E no meio disso surgiu e a gente não sabia o que ia fazer, né? A gente estava fazendo o projeto e vendo o que ia acontecer, e um deles falou, vamos fazer um documentário. E falou, vamos. Daí a gente ficou 6 meses trabalhando na construção de um argumento e de um roteiro com eles. E quando a gente foi filmar, eles não quiseram filmar, porque a gente ia filmar na casa deles. O dia que a gente chegou tudo pronto, com aparelho, câmera, áudio, para filmar, eles falaram, a gente precisa conversar com vocês, a gente não vai filmar. Que legal. Mas por quê e tal, não sei o que, e foram falando e tal, eles falaram, e a gente foi entendendo que eles não queriam que as famílias deles, que tinham ficado no Haiti, vissem eles na situação que eles estavam vivendo. Porque eram situações assim, essas comunidades, a maior parte deles, né, assim, iam morar na periferia da cidade, nas zonas mais afastadas, que tinham um custo de vida mais baixo, e eles moravam assim, 10, 15, 20 pessoas dentro da mesma casa. Né, assim, e eles não quiseram. Assim, e aí a gente teve que refazer o filme, reorganizar, né, como fazer o filme, e acabou saindo esse vídeo, que é uma espécie de uma instalação, né, assim, chamado Plaza Haiti, porque nessas conversas, oficinas, assim, eles convidavam a gente e falavam, vamos lá na Praça Tiradentes, que é uma praça central da cidade, e porque ele era o local de encontro deles, assim. Provavelmente porque na Praça Tiradentes além de ser uma praça, ela também é um entroncamento de ônibus. Fica ali, né? Bem central. Que não liga a cidade com a região metropolitana, mas liga a cidade com os bairros periféricos à região metropolitana. Então ali, durante o final de semana, era o tempo que eles ficavam ali. E a gente construiu um filme daí, que foi o Sérgio e o Davi, né? Que foram 2 haitianos, e o processo foi, para nós, assim, para mim, foi um processo incrível, assim, porque a gente viu que eles não tinham... O que a gente fez? A gente falou, se eles estão vindo para cá, eles estão vindo através do trabalho. Assim, a gente falou, então vamos contratar esses caras. Vamos oferecer trabalho para eles. A gente tinha uma verba e a gente fez um edital de procura de emprego. Assim,
oferecendo trabalhos semanais para eles. Iam fazer, eles iam receber, na época eram 700, 800 reais por semana para trabalhar num filme. E esse era um valor que a gente tinha feito mais ou menos uma escala, uma proporção do valor da hora de trabalho deles dentro da construção civil, que era o setor que eles trabalhavam, e a gente pagou proporcional para eles trabalharem no filme. Né? Certo. E aí, assim, a gente fez umas 2, 3 conversas iniciais e aí a ideia era assim, chegava à noite, a gente tinha uma conversa com eles e a gente falava assim, então, o que a gente vai gravar amanhã? E eles iam construindo o roteiro ao mesmo tempo nessas conversas com a gente. Legal, cara. Mas a gente fala assim, mas por que vocês não aqui? A gente está aqui procurando trabalho. Aí, como que vocês procuram trabalho? Mas como que se a gente fosse filmar, como que filmaria? Mas o que você gostaria de filmar aqui? Eles iam fazendo isso e a gente foi, assim, na verdade, acompanhando, né? E fazendo assim, esse roteiro que ia sendo construído pelo Sérgio e pelo Davi, com a gente também, a gente estava conversando ali, lógico, né? E fazendo essas capturas de imagens, de som, de diálogos que eles iam construindo. E foram algumas semanas de filmagens, assim, e depois virou um filme, né? Foi editado como um filme, que era uma projeção em 3 telas, né? Assim, não era a ideia do cinema de uma tela, de uma perspectiva e um ponto de vista único, né? Eram 3 telas, que elas não tinham, na montagem da sala, você não tinha um único lugar, você não tinha um lugar na sala em que você conseguia ter as 3 telas dentro do mesmo ponto de vista, né? Assim, você estava sempre perdendo alguma coisa e tinha que, de algum modo, se deslocar pelo espaço para ir encontrando as imagens, né? O meu tio que está aqui, ele está perguntando qual é o nome desse trabalho ou desse filme. A gente tem acesso... Tá na internet, cara, tá na internet. Manda para nós depois o link ou qualquer coisa para eu disponibilizar para as pessoas aí, se tiver. Mando. Tá. Muito legal. E no mesmo tempo a Mila estava fazendo um projeto no mesmo edital, né? E esse projeto dela acabou sendo uma instalação visual na Praça Tiradentes. Porque Plaza Haiti, assim, é um nome em crioulo, né? Escreve P-L-A-S, mas se lê como se fosse em francês. Sim. Né? Porque o crioulo, assim, das palavras novas, né, que não tinham dentro de um vocabulário tradicional haitiano, eles acabavam se apropriando dessa pronúncia francesa e a escrita era muito semelhante. Então, é Place Haiti, ou Place Haitienne, né? E a Mila fez essa instalação, que foi um letreiro luminoso. Eu vi isso aí, maravilhoso. Em cima do prédio. Isso eu vi. E a cidade ia anoitecendo, e à medida que a cidade... Aqueles letreiros de publicidade antigos, assim, de neon, vermelho, né? Que vai anoitecendo, vai iluminando a praça, né? Assim. E aí os projetos meio que conviveram nesse momento ali, né? Assim, dessa... Viva. Disso daí. Né? Muito bom, legal. Quero ver. Manda pra gente esse link aí, o acesso, né? E a gente disponibiliza também. Porque aí eu lembro, não sei se na época que vocês estavam fazendo, estava começando essa política nefasta de perseguir os imigrantes, né, haitianos, assim, no sul, humilhando, fazendo vídeo e humilhando os caras, né? Começou quando eles começaram a chegar no Brasil, né, irmão? Assim, porque eles sempre tiveram esse tratamento racista e babaca, né? Assim, de uma classe média branca, né, machista brasileira, assim. Então, eles sempre tiveram esse tratamento. Eu acho que, assim, e isso foi em 2013, né? Assim, o filme saiu, o projeto foi em 2012 e 2013. Assim, metade de 2013 já veio a onda conservadora. Isso. 14, 15 já veio o golpe e assim por diante. Assim, então, e logo se interrompeu o processo de vinda para cá, né? Assim, dos haitianos, assim. Né? Então,
Enfim, está dentro desse bolo todo, essa confusão que a gente vive hoje, né? Essa reação que eles tiveram, né? Dessa nem só classe média, pra falar a verdade, né? Assim, não é só classe média. Não é só classe média, não. Né? E situações, assim, absurdas que eles viveram, né? Assim, E a maior parte desses casos de violência que eles sofreram, pelo menos aqui no Paraná, assim, tem que depois fazer um levantamento concreto, assim, a justificativa eram sempre crimes passionais. O fulano se envolveu com a ciclana e o namorado, ex-namorado, assim, no fundo nunca era isso, né? No fundo era crime de racismo mesmo que estava sendo feito e se buscava uma justificativa em torno disso, né? Espaço para o trabalho. Sim. Disputa de espaço para o trabalho. Porque isso era muito claro no movimento deles, né? Assim, eles que era curioso, assim, uma das perguntas que a gente sempre fazia, assim, mas porque esses caras iam por terra, né? Isso é importante, eles saíam do Haiti, República Dominicana, aí eles chegavam no norte da América do Sul, né? Colômbia ou Venezuela, e dali eles iam descendo a pé. Por terra. Assim, eles iam por terra. Assim. E o ponto de entrada deles era lá na Venezuela com a Amazônia, né? E de lá os caras iam para Curitiba. Então eles iam para Curitiba, cara, assim. Atravessar. Olha, louco, né? Eles entravam pela Amazônia, mas buscando o sul que sabia que tinha trabalho. Lá era perto, era legal, mas tinha trabalho. Senão teria trabalho. E eles tinham uma rede interna de comunicação aqui dentro, né? Assim, e é isso que ia levando eles. Eles chegavam, sei lá, em Minas Gerais, não dava certo. Chegavam em Cuiabá, não dava certo. Iam para São Paulo, iam para Curitiba, não dava certo. Iam para o Rio Grande do Sul, assim, e era uma rede que eles organizavam. E assim, a questão que orientava eles, a movimentação deles, era o trabalho. Fundamentalmente, o encontrar o trabalho. Sim. E com apoio muito das igrejas, porque o Estado não queria, negava, então as igrejas. O amigo Padre deu muito disso. Ele estava falando que eles se reuniam nas, como é que chama? As pastorais. Nas pastorais, né? Sim, tiveram um grande apoio das igrejas católicas. Mas aqui em Curitiba... Diga, Camila. Depois eu falo da igreja. Assim, como que Porque ainda falando desse trabalho que vocês fizeram, porque esses dois participaram, né, da produção, da construção toda do vídeo, mas como que foi quando vocês abriram essa instalação, né, de vídeo para os outros haitianos? Como que eles perceberam aquilo? Como que foi essa recepção? Se você recorda, se tem... Eles não foram, Camila. É mesmo? Assim, não foram porque, assim, e aí para nós, assim, as coisas vão se revelando cada vez mais forte, assim, né, porque eles estão em Curitiba, mas a exposição foi no museu da cidade. Né, assim, e é um museu que é no centro da cidade, que para eles o centro é um lugar de passagem, do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, assim, eles não faziam uso do centro como um espaço de lazer, um espaço de cultura, e havia um distanciamento enorme de simbólico e cultural da presença deles em relação a esses espaços. Nossa. Né? A gente convidou, trabalhou com eles, de irem visitar e tal, eles acabavam não indo, né, visitar por conta desse acesso que era bastante... Era difícil para eles, né, assim, de chegarem lá, né, assim, era... E a gente achava que não fosse ser, né? E falou, não, imagina, estava tudo junto. A gente ficou lá 3 meses trabalhando junto num filme, né? Com o Sérgio e com o Davi. Nossa, que loucura. Né? Nem eles, os dois não foram também? Não foram. A gente falava com eles, então vamos lá, daí tinha algum tipo de trabalho, algum outro problema que não não dado certo e tal, enfim. Né? É porque é uma dificuldade, né? Você fazer essa integração, né? Você expandir os espaços de vida deles para além do próprio lugar, né? Mas eu acho que a discussão é mais funda ainda, Camila, no sentido que a gente toma como pressuposto que o espaço da cultura é um espaço democrático, e no fundo ele não é. Não é, né? Não é. Ele não é, e não é que ele não seja para os imigrantes, ele não é para a cidade, entendeu? Sim. Ele não é. Tem um discurso, tem dono com nome e sobrenome.
Sim. Assim, quando a gente entra no discurso da cultura, a cultura sempre tem um discurso de amenizar as coisas, né? De cultura, de todos, mas no fundo não é. Assim, quando a gente trata de políticas públicas, não é, né? Assim, equipamento cultural e essas coisas. E códigos, né? São equipamentos, né? Quem frequenta e quem produz dentro deles, né? Uau, é um tapa, né? É um tapa na cara que a gente recebe numa porque a gente trabalha achando que não é assim, né? Sim, sim. E a gente de repente já essas coisas vão se revelando. De repente. Bem, é porque assim, vamos pular, não é que vamos continuar, mas é porque eu quero também ouvir pra gente, é porque acho que é muito papo para pouco tempo, sim, né? Sim, então, e é muita, dá pra gente fazer, sei lá, 3 ou 4, 5 vídeos só, conversa só com o Felipe, só com a cara do Felipe aí, essa cara aí. Esse irmão, eu amo esse cara. Depois passa a tinta aí, irmão. Seguinte, querido, aproveitando, estamos falando aí da cidade também, dos haitianos e desse projeto, que é um projeto 2005, né, que você está publicando praticamente toda semana na tua página, sobre a fábrica. Né? O nome é Fábrica, não é o nome desse projeto ou não? Sim, Fábrica, Fábrica. Fala um pouco desse trabalho, que é da onde o assim. Então, primeiro assim, que eu acabei indo fazer essas imagens lá em 2005, assim, porque eu tinha passado uns dias ali na cidade, meus pais moravam lá ainda, e fui me dando conta que tinham vários espaços da fábrica que estavam sendo desmontados ou estavam meio abandonados, assim. E aí foi um pouco juntar o Lé com o Cré, assim, né? Assim, que o que estava acontecendo ali no início dos anos 2000, com esses espaços industriais, era, na verdade, já a última etapa de um processo iniciado no início dos anos 90, né, com a precarização dos direitos dos trabalhadores e com a automação do processo de produção. Né? Era isso que estava acontecendo. Assim, Mas fala também porque aí o contexto dessa fábrica é a Klabin. Isso. Né? Assim, que isso foi o que me motivou a ir lá fotografar. Né? Eu vi essas coisas acontecendo, entendi o porquê que isso estava acontecendo, que era por conta desse movimento dos anos 90, Collor, Fernando Henrique Cardoso, essas coisas todas, né, assim, que impactava na vida dos trabalhadores, e eu fui me dar conta quando eu fui ver a alteração dessas paisagens. E a história daquilo, na verdade, é uma história absurda, na verdade, no fundo, apesar de, assim, as pessoas que moraram lá tenham grandes recordações e tudo mais, mas era uma situação, assim, de Casa Grande Senzala. Assim, porque as pessoas trabalhavam, dormiam e brincavam dentro da fábrica. É muito louco. Assim, é uma fazenda. Celulose. Era uma fazenda, literalmente. O dono da fazenda, que são os Klabins, né? Assim, resolveram construir uma indústria num lugar que não tinha cidade por perto para ter mão de obra. Então eles traziam as pessoas de fora para morar dentro da fazenda e trabalhar para a fábrica. E mantinham um controle sobre elas. Né? Controle absoluto, tinha até lei seca. Assim, e havia lei seca, assim, todos os veículos que entravam e saíam da fazenda, eles eram controlados. Ou seja, entrar e sair da fazenda era entrar e sair. A fazenda era área industrial, as vilas operárias, a Inês falou de Harmonia, a Harmonia era uma vila operária, que era a Vila Operária Fabril da indústria, e tinham mais, ao todo foram mais de 20 vilas operárias na área florestal. Não é assim? Opa, tá cortando aí? Não, tá ótimo. Não, tá. E essas vilas todas, assim, então tudo era dentro de uma fazenda, de um dono, que era a família Klabin. Então qualquer caminhão que entrava ou saía, o carro que entrava e saía, ele era fiscalizado. Tinha um posto de controle, tinha cancela.
Assim, e tinha uma lei dentro da fazenda, que era uma propriedade privada, falou assim, aqui na minha casa vocês não podem tomar cachaça. E eles vigiavam, assim, claramente, assim. E aí, sim, construíam as vilas operárias, aí construíam um clube social. O clube social também tinha uma distinção hierárquica, tinha o clube dos engenheiros e o clube dos operários. Essa divisão. Essa estrutura hierarquizada, assim, de uma organização do trabalho, né, de organização do capital, na verdade, não só do capital, que se reflete no mundo do trabalho e se reflete no mundo social, né, ali nesse lugar. E era isso que acontecia, assim. Tem uma história super engraçada, acho incrível, assim, quando eles estavam construindo a fábrica, a fábrica queria construir a maior chaminé da América Latina. Porque, que tem qualquer desenho de criança, tem aquele teto de fábrica e tem uma chaminé, né? Assim, então tem um simbolismo nisso, né? O falo, né? Isso tinha que estar presente e tinha que ser o maior falo da América Latina. Só que quem construía isso eram os operários, é óbvio. Eles fizeram um mega projeto de uma grande torre que tinha que estar pronta para a visita do Getúlio Vargas, que ia inaugurar a fábrica. Década de 40, 50. E eles foram levantando a torre. Só que chegou uma hora que para subir num determinado estágio, a partir de tantos metros, era só peão que ia. O resto da galera não ia mais. E aí teve a lei, eles começaram a proibir a cachaça. Os peão pararam de trabalhar. E eles foram negociar. E ele falou assim, a gente vai voltar a trabalhar quando tiver cachaça. Foi assim, uma espécie de uma primeira greve que teve na cidade. Pela cachaça. Assim, aí contam que eles subiam lá na altura, já que estava começando a chaminé, e lá de cima eles ficavam gritando para provocar o patrão, cachaça. Mandava tijolo, adobe, cimento e mandava uma garrafa de cachaça junto. Né? Assim, eu tô vendo. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, a cachaça tem essa coisa engraçada, mas é uma coisa assim de se amortecer a violência que eles viviam naquele momento, né? Claro. Assim, era uma coisa absolutamente opressora que as pessoas que estão lá dentro não percebem. Totalmente. Né? A Yolanda tá falando. Aí tua mãe já tá falando aqui, ó. Onde meu pai encontrou um excelente... Eu preciso só pegar água. Água, peraí. Pronto. Pronto. Falei. Obrigado. E aí você traz algumas figuras ali, né, nesse projeto, junto às fotografias, você está relatando a história, não a história da fotografia, mas a história da pessoa, né? Você trata... E você está... Quer dizer, você está trabalhando com texto, aí é uma pergunta bem de leigo mesmo. É a imagem com o texto, é junto isso, é tudo junto, é algo separado ou é só a imagem mesmo? Como é que você está... É junto, irmão, é junto. É junto? É junto, porque acho que até isso foi um dos motivos pelos quais eu, durante muito tempo, não soube como apresentar o projeto da fábrica. Né? Assim, sei lá, você tá lá com o Seu Osório, que é um retrato que eu gosto muito assim, do Seu Osório. Né? Assim, não diz o que o Seu Osório viveu ali. Sim. Assim, tem um corpo ali presente, né? Que é um corpo forte, né? Assim, que está ali, né? Mas não diz o que foi que provocou essas marcas que esse corpo está carregando. Sim. Né? Assim, ou não diz o que foi que construiu esse corpo, né, que está diante da câmera ali, né, que está na imagem. Né? Assim, mesma coisa, a maior parte das paisagens são paisagens que, pelo fato de estarem desmontadas, elas quase não são mais identificáveis do que elas são. Né? Assim, então, um pouco a proposta é justamente essa, trabalhar texto com imagem junto. Né? Assim, e essa construção da documentação, né? A documentação da história, né? Cada a história da fábrica, a história toda, Sim. A ocupação de tudo, né? Por exemplo, como vai se falar da poluição? Né? Assim, eu tenho imagens da minha infância, o rio borbulhando espuma. Lixo jogado pela fábrica e água que a galera bebia. Celulose. O processo da produção da celulose, que é a massa pré-papel,
né? Você pega a madeira, mastiga a madeira, cozinha a madeira para produzir celulose. O principal produto químico para isso são os dois, soda cáustica e enxofre. Nossa. Uau! Nossa senhora, E esse delícia. resíduo para a água que as pessoas bebiam, né? Resíduo para água que as pessoas bebiam. E outra coisa, assim, a fábrica, que ela começa a funcionar, as caldeiras para ferver essa sopa, né, eram abastecidas com carvão mineral. E o resíduo do carvão mineral era jogado no rio ainda. No Rio também. Caraca! Assim, isso ninguém sabe. Assim, Sim. né? Tanto que agora que foi construída a última barragem, a barragem Jaime Canet, né, no rio Tibagi, uma barragem maior, né, assim, um dos grandes entraves que a Copel teve ali, né, para liberar a construção da barragem, de um relatório de impacto ambiental, era o resíduo de carvão mineral. Bah. E era resíduo, porque ali é uma região, é um solo carbonífero. Né, assim, então você vai encontrar carvão e a água vai estar em contato com carvão. Mas o problema que eles falavam ali é que ali não era o carvão natural, era o carvão processado. Era o resíduo do carvão utilizado pela fábrica. Tudo jogado na beira do rio. Veneno puro, veneno puro. Veneno puro, assim, né? E é isso, assim, que a cidade se construiu, né? Sempre num silenciamento absurdo por conta da fábrica, porque as pessoas não podiam falar e se vissem não podiam ver, porque a cidade toda subsistia só da fábrica. Não tinha como outra coisa. E dentro da fábrica, né? Esse detalhe, né? Mas hoje ainda como que é isso hoje lá? Assim, você não tem mais um espaço, esse feudo, né, dentro da... Esse controle é um controle de ser mais disfarçado, né? Uma coisa mais... O controle é absolutamente disfarçado, que, por exemplo, da área total do município, 98% é de reflorestamento da fábrica, ainda hoje. Nossa! Ainda hoje. 98% da área do município é de reflorestamento da fábrica. Gera emprego. Né? Assim, e os impactos são maiores, assim, né? E os impactos são maiores, cada vez mais, assim, porque essa estrutura que a fábrica tinha construído durante muito tempo, ela acabava amortecendo, de certo modo, esses impactos. Né? A partir dos anos 90, a empresa passa a terceirizar toda a produção que não é chamada atividade fim. Né? Então, assim, as duas situações vividas recentemente, uma de ampliação da fábrica em Telêmaco, e outra construção de uma nova fábrica da Klabin do lado ali, assim, eles construíam galpões para 6 mil trabalhadores. Nossa. Assim, essas pessoas vinham, moravam no galpão para trabalhar, terminavam de trabalhar e ia embora. Ou ficava, só que ficava sem emprego. Sim. Né? Assim, ficava sem emprego. Né? Assim, tem estudos assim, que mostram que, na verdade, 90% da ocupação da fábrica sempre foi ocupação de subemprego. A faixa salarial máxima era de 2 salários mínimos. E as pessoas não se davam conta disso. Por quê? Porque eles viviam em casa, que eles não tinham que pagar aluguel. Era um custo subsidiado, porque moravam dentro da fábrica, não tinham que pagar água, não tinham que pagar luz, que era tudo subsidiado. Mas nos anos 90, quando essas pessoas tiveram que sair da fábrica, de dentro da fazenda, com esses 2 salários mínimos, e morar dentro da cidade, comprar o terreno, construir a casa ou pagar aluguel, aí vem o impacto que a cidade vive. Sim. Né? Assim, aí vem esse impacto. A cidade é uma cidade que hoje tem o 3º ou 4º maior índice de violência do estado do Paraná. Olha só. Né? Nossa. Uau. Pesadíssimo. Ó, chegou aí o Felipe. O Rafa estava na construção da barragem lá, impedindo os caras de fazer a barragem. Ó. Mas ele tem uma militância também ali, pelo menos tinha, com o Rio Tibagi lá, com a freira. Na bacia do Tibagi, sim. Na bacia do Tibagi, né? Né? O Rafa acompanhou todo esse processo da construção das usinas e tal. Né? Isso é uma coisa curiosa, assim, né? Porque essa é a 3ª usina que a fábrica constrói. Né? Assim, a gente tem um processo diferente. Assim. A primeira é no Rio Harmonia,
né? Logo que está sendo construída a fábrica. Depois é uma usina já no Rio Tibagi, né? Que é a usina Presidente Vargas, e agora a terceira usina, né? Que é a usina do Jaime Canena, a usina do Mauá, que chamam lá. Né? Assim, as duas primeiras a fábrica construiu por conta. Assim, porque era para o uso direto e imediato dos interesses da fábrica. Né? Assim, essa terceira, quem constrói é a Copel. Assim, um projeto, até o Rafa estava comentando, um projeto que fazia 10, 15, 20 anos estava engavetado, nunca tinha saído do papel, que coincidentemente sai do papel no mesmo momento em que a fábrica vai expandir o parque industrial local e vai construir mais um parque industrial. Né? Ou seja, você vai agora, assim, essa estrutura dessa organização do capital, né, assim, ela não está mais todo sob o controle da fábrica, diretamente, mas ele está indireto, colocado nisso ainda, né? Assim, né? Mas a fotografia não dá conta de falar dessas coisas todas, né, irmão? Assim, então, sim. Por isso o texto também de... Sim, sim. Né? E eles andam juntos, né? Sim, sim. Sim. Então, e uma outra coisa também... Uma mina desconhecida, uma história que a gente não conhece. Sim, é isso que o Nilson está falando aqui. Levantou, ela não dá conta de tudo, mas ela levanta, né? Ela levanta a discussão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, suscita e desperta. Uma outra coisa que também, assim, para mim, é já uma discussão já do campo da fotografia, que eu acho importante falar, assim, que a construção de uma concepção de arte moderna se construiu sobre uma ideia de uma autonomia da imagem. No sentido de que a imagem não precisa de mais nada para ser entendida. Né? Assim, isso se dá a partir de uma concepção de um público indeterminado, ou de um público universal, que tem acesso aos mesmos códigos culturais e partilha dos mesmos interesses e dos mesmos acessos. Né? Assim, e no fundo não, né? Assim, e no fundo não é isso, assim, essa autonomia da imagem, ela, assim, ela existe, mas ao mesmo tempo ela não existe, né? Sim, sim. Assim como esse público universal, né? Ele não existe, né? Também não, né? Perspectiva de todos iguais. Precisa de contexto social. Isso. Irmão, diga, irmão. Temos 2 minutos praticamente aqui. Primeiro agradecer a tua aceite aí, essa conversa muito boa, foi ótimo, acho que, como eu já falei, daria para estender para mais. De repente a gente adensa isso numa outra hora. São essas fagulhazinhas, né, que a gente fica curioso para poder continuar incendiando, né? E assim, a gente sempre faz uma perguntinha final, né? Marota? Não é marota, não. O já que a gente está falando, que o projeto, esse Conversa na 7, nasceu justamente na necessidade nossa de, já que não pode sair, aglomerar, etc, etc, por mais que tenham pessoas que estão fazendo isso, a gente, então, buscou essa comunicação, e é um projeto antigo nosso que a gente quer, quando voltar tudo presencial, fazer um projeto grande para uma conversa na rua mesmo. E tem um cachorro, tem um cachorro querendo participar. A pergunta é a seguinte: o que a rua representa para você? Vai acabar. Vai lá. Cortou. O que a rua? O quê? Representa para ti. O que a rua é para você? Cara, ainda é a simbolização de um espaço público, de uma esfera pública, da construção de um espaço de compartilhar interesses, de produzir comunidade. Liberdade. Liberdade, né? Assim, tá dentro de liberdade de poder fazer essas coisas, inclusive, né? Assim, né? Mas eu acho que é isso, irmão. Assim, a rua é absolutamente necessária e ela está sendo privatizada também, né? Sim. Isso é importante de se lembrar. E precisa se recuperar a rua, né, num sentido, né, público, né, de que ela teve ou possa ter, né. Assim, e, irmão, tá acabando, eu vou falar rapidinho. Obrigado você, obrigado Camila,
E que continuem descaroçando muitas coisas aí. E estamos aqui pro que der e vier. Maravilha. Obrigada, Felipe. Tá? Ó, o velho aqui tá agradecendo você também. Pô, eu que agradeço, Nilson. Já ouvi falar tanto desse cara. Uma hora a gente se encontra. Vamos se encontrar. Eu já gosto sem conhecer. Beijo, vai acabar aqui. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.